Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Isaías, capítulo de número 53, nós vamos ler os 4 primeiros versículos deste capítulo, aonde Deus vai falar comigo e com você. Isso aqui é para mim e para você, irmão. Este capítulo, toda a humanidade precisa ouvir e parar para analisar o versículo. O Espírito de Deus veio sobre o profeta Isaías e ordenou que escrevesse da seguinte forma: quem deu crédito à nossa pregação? Eu pergunto para você, qual foi o propósito de Deus através de Jesus? Era ensinar o verdadeiro evangelho, a verdadeira pregação. Só que muitos não deram crédito, certo? Como hoje, muitos pregadores e pregadoras têm pregado e os seres humanos não têm dado crédito. Sim ou não? Aí diz assim: e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza e nem formosura. E, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejamos. Pode se assentar, irmãos. E eu vou continuar lendo os 2 versículos que está faltando para a gente começar a entrar dentro da mensagem. E era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentando-nos sofrimento, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Vamos abrir um parênteses para mim e você responder. Essa situação que nós acabamos de ler aqui, acontece nos dias de hoje ou não? Irmãos, eu estava meditando essa madrugada sobre esta passagem, e Deus me chamou a atenção da seguinte forma. O versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele. E ali diz: como raiz de uma terra seca. Você já observou quando você está sentado num lugar e você se depara com uma árvore seca, que ela não produz mais fruto, que ela não produz mais folha, ela perdeu completamente a esperança de produzir o fruto. E o profeta refere a Jesus Cristo como uma raiz de terra seca. Vamos aqui para eu e você entender. Muitos desenhistas pegam um quadro e desenham Jesus de cabelos longos, olhos azul ou verde, a face bonita. Irmãos, foge, talvez o que você vai ouvir,
você pode até ficar assustado, mas eu vou te falar o que nós estamos lendo na Bíblia. Amém? O profeta se refere Jesus como uma raiz de terra seca. A Bíblia está dizendo que ele não tinha uma beleza ou uma formosura. Então aqui quebra todo o quadro que você vê, ele bonito. Vamos imaginar aqui. Eu imagino que naquele lugar que Jesus nasceu, era um lugar de muito calor. Então aquele calor trazia muitos danos sobre a pele. Ele não tinha beleza. O que atrai você é a beleza. O que desperta em mim e você, o desejo, é a beleza. Só que o profeta está referindo que Jesus não tinha beleza ou formosura, que quando alguém olhasse para ele, despertava nele ou nela o desejo de se aproximar. Aí eu falei, Senhor, mas o que o Senhor quer falar comigo? Aí o Espírito Santo falou, ele não tinha beleza, mas quando ele abria a boca, a beleza essencial chamava a atenção das pessoas em se aproximar dele. Hoje o que está acontecendo? Às vezes as pessoas não aceitam quando ouve o verdadeiro evangelho. Hoje, o verdadeiro evangelho está distanciando as pessoas de Jesus. Por quê? As pessoas hoje estão preocupadas no evangelho bonito, no evangelho que atrai multidões. Quem atrai multidões é Jesus. Porque Jesus falou, eu sou a verdade. Eu sou o caminho, só eu posso te libertar, e quando eu te libertar, você será livre. Aí você fala, mas Jesus era filho de Deus, ele era filho de Deus, mas a Bíblia está dizendo que ele não tinha beleza, que as pessoas o desejavam. Versículo 3, né? Olha lá, ó. Olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para o que o desejamos. As pessoas muitas das vezes passavam diante de Jesus e não conseguiam ver ele. As pessoas só conseguiam ver quando ele falava. As pessoas só conseguem ver em mim e em você o verdadeiro Cristo quando nós falamos. Porque existem pessoas hoje que querem pregar um evangelho que enche o ego do homem. Mas às vezes Deus precisa chamar a minha e a sua atenção para despertar a nossa fé em buscar a Deus. Às vezes Deus permite situações na nossa vida, é para nos atrair diante dele. Porque quando a situação está boa, nós nos ausentamos de Deus. É mentira? Se eu estiver falando mentira, você pode levantar a mão e mandar eu descer daqui. Quando está tudo bem com a gente, nós nos ausentamos de Deus. Nós diminuímos a oração, nós diminuímos a leitura da palavra, nós não damos tanta importância pelos compromissos que assumimos com Deus, não com o homem. Aí Deus fala, então eu vou soprar o vento. Então eu vou agitar o mar, ou então eu vou jogar na cisterna, ou então eu vou jogar na fornalha, ou então eu vou jogar no calabouço, para chamar a minha e a sua atenção.
você fala, irmão, mas está difícil. Quem diz que servir Jesus é fácil? Ele não mentiu para ninguém. Ele reuniu todo mundo e falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Como eu venci, vós vencereis. E tem muita gente ensinando um evangelho bonito. Vem para Jesus que todos os seus problemas são resolvidos. Apresentam Jesus como se ele fosse um mágico. Jesus não falou isso não. Ele falou assim, Jonathan, você vai ter dias maus. Igreja, você vai ter dias maus. Igreja, vocês vão passar por aflição, mas não desanima, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo, é eu que te sustento com a destra da minha justiça. Se você for ver a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, todo homem, toda mulher que Deus levantava, viveu mais no deserto do que na bonança. Você entendeu? Um exemplo de cristão. Tem muito cristão que é como a mulher de Jó. Quando Deus está abençoando, aleluia, glória a Deus, eu oro, eu busco. Mas quando Deus fica em silêncio, como ficou para José, eu não volto mais na igreja. Aquela igreja não tem unção. Aquela igreja não tem palavra. Tem palavra. Porque você está ouvindo o verdadeiro evangelho. Quem liberta não é o pastor. Quem liberta não é a denominação. Quem liberta é a palavra. E para eu e você receber a libertação, nós temos que dar crédito. Nós temos que querer. Não adianta só vir. Temos que querer. O que é querer? Ter atitude. Senhor, minha vida está assim. Eu estou errando aqui. Mas eu quero mudar de vida. Aí você teve o quê? Atitude dentro da ação. Aí você vai promover o quê? A fé. É muito fácil você e eu adorar a Deus quando tudo está acontecendo assim, uma coisa atrás da outra. Você conta tanta bênção que se deixar tem que ser um culto só para você contar a bênção. Mas quando vem o vento? E quando vem a prova? E quando você está chorando? E quando você está gemendo? E quando você está sentindo dor? E quando você olha, está faltando? Aí você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí entra Deus. Sofrimento e a redenção. Neste texto, encontramos uma visão profética, vivida detalhadamente da vida e o sacrifício de Jesus. Sabe outra coisa que me chamou a atenção? Quem veio primeiro? Isaías ou Jesus? Profeta Isaías. Antes, vamos voltar à fita. Antes de Jesus nascer, Deus lá atrás, há 750 anos antes de Cristo, Deus toma o profeta Isaías em visão e mostra desde o nascimento até a ressurreição. É o capítulo 53. Quem diz para Isaías, pastor Moisés, que Jesus ia sofrer? Hein? Que Deus é esse que mostra para os seus coisas antes de acontecer? Ele já traz o quê? A revelação. Por que o meu povo está sofrendo? Porque o povo só adorava a Deus quando Deus dá vitória.
O que era a nação de Israel? Quando a nação de Israel estava sendo escravizada no Egito, eles oraram mais de 430 anos pedindo um libertador. Quando Deus dá um libertador, ele sente saudade do Egito. E hoje não é diferente. O libertador está aqui diante de nós. Só que entra aqui quem deu crédito à nossa pregação. Eu sou uma pessoa que observa muitas coisas. Você já viu o largato? O largato, ele para no lugar. E conforme você vai aproximando dele, ele vai camuflando. Mas o olhinho dele, ele gira 380 graus. Ele observa a situação que está ao redor dele. Eu estava analisando o canal da igreja. De um tempo para cá, as visualizações, elas estão diminuindo. E eu fiquei muito triste pela situação, vendo. Aí eu falei assim, Senhor, a pessoa faz um vídeo assim, de manhã, de tarde já tem mais de 200 mil visualizações. Aí o Espírito Santo falou comigo, as pessoas não querem dar crédito. Não querem dar crédito à pregação que transforma a situação que o homem vive hoje. Homem que eu falo, eu estou colocando geral. Não estou colocando a igreja. Homem, em geral. Hoje, as pessoas estão dando mais atenção às coisas erradas do que às coisas certas. As coisas certas estão se tornando erradas. Então o profeta falou, quem deu crédito à nossa pregação? Com Jesus não foi diferente. Com Noé não foi diferente. Noé pregou 120 anos e ninguém se arrependeu. Jesus pregou 3 anos e muitos não deram crédito. Eu falo para você nessa noite, milagre não segura ninguém na igreja. Mar se abrindo não segura ninguém na igreja. O que segura eu e você na igreja é relacionamento, intimidade, conhecimento com o Criador. É isso que segura o homem e a mulher na igreja. Não é bens, não é posse. O que leva o homem a estar aqui, igual eu e você. Eu estou cheio de problema para me resolver. Deixei minha mulher em casa com 11 furungos debaixo do braço. Meu pequenininho está meio resfriado. Mas eu creio que Deus está cuidando. O que me segura aqui não é o que Deus me dá. O que me segura aqui é o que Jesus fez por mim. Quando Ele sofreu, o versículo 4 diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Como que o profeta Isaías sabia que Jesus lá no Novo Testamento ia pegar a minha, a sua, as nossas enfermidades, ia levar sobre Ele. As nossas dores levou sobre si e nos repudiamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Eu e você já cansou de viver uma vida oprimida. Por que é vida oprimida? Porque o inimigo nos fazia de prego. Ele só nos batia. Agora, na redenção, Jesus nos faz como um martelo. Hoje quem bate em Satanás é nós.
pela autoridade que o Espírito de Deus deu a mim e a você. Hoje nós não somos mais prego, hoje nós somos martelo de Jesus para esmagar a cabeça da serpente. Mas através de quê? Do relacionamento, intimidade, conhecimento, afinidade. Hoje nós somos livres. Vou te dar aqui um exemplo, tá? Vamos mexer aqui, ó. De baixo. Pagou? Tá vendo? Quando você quer falar com Jesus, é a mesma coisa desse interruptor aqui, ó. Nós temos acesso livre. É só você acionar o Espírito Santo, que ele te leva diante o Todo-Poderoso. Mas existe cristão ainda que fica dependendo do homem. Tem muito cristão que chega aqui e fala assim: irmão, você ora muito, então você está mais próximo de Deus. Mentira! Todos nós estamos próximos de Deus, porque Jesus nos aproximou do Pai eterno. Mas só que tem uns que oram mais, tem uns que oram menos, tem uns que não oram nada. O que faz nos aproximar de Deus é a oração. Aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído. Quem aqui gosta de comer um molho de carne moída? Um molhinho de carne moída com um pãozinho fresquinho, irmão, ó. Menos de 10, eu não fico sem comer, não. Tô te falando sério. Menos de 10 não tem como resistir, não. Você está rindo? O negócio é bom demais, irmão. Imagina, o açougueiro pega aquele bife bonito e põe na máquina. Quando o bife sai lá embaixo, ele sai todo moído. Assim foi Jesus por causa de mim e de você. Ele foi moído vivo, sem ter cometido um pecado, sem ter cometido um erro. Por que moeram Jesus? Porque ele ensinava a verdade. Hoje quem ensina a verdade é moído. Porque as pessoas não querem dar crédito à verdade. Porque a verdade que mostra quem nós somos é a verdade que mostra o nosso caráter. Foi o que Jesus veio para mostrar para um homem. Vocês, criação do Deus vivo, se ausentou da presença de Deus por escolha própria. Deus nunca abandona o homem, é nós que se distanciamos de Deus. Ele foi moído, ele foi massacrado pelas nossas iniquidades. O castigo, ele foi castigado sem ter feito nada. Quando a gente era criança, a mãe falava assim, ó, não pula no cercado do vizinho para catar mexerica. Irmão, que a mexerica fedorenta te condenava. X9, né? Ô mexerica entregadora. Chegava lá, você foi lá na casa do vizinho, castigo. Orelhinha puxada, senta aí. Se aprender a não mexer naquilo que não é seu. Castigaram Jesus, irmão, sem ele ter feito nada. Aqui eu vejo a ingratidão do ser humano. Quantas pessoas que castigaram Jesus, Jesus trouxe a ele a visão, Jesus trouxe a ele a audição, Jesus trouxe a ele a fala, Jesus trouxe a ele as pernas de novo. Pessoas foram ressuscitadas. E no momento de defender o verdadeiro evangelho, eles estavam lá. Salta Barrabás, crucifica
glorifica Jesus, o Cristo. Hoje não está diferente, irmão. Quem ensina o verdadeiro evangelho está indo crucificado e a mentira está prevalecendo. Porque não estão dando crédito à pregação. Os seres humanos, às vezes, não dão importância por aquilo que está escrito na Bíblia. Mas Deus diz assim: minha é a vingança. Não vai escapar ninguém. Quando Deus se colocar de pé no trono dele e passar com justiça, porque muitas das vezes nós lemos na Bíblia, Deus é amor, só ficamos aí, mas esquecemos que ele é justo e faz justiça. Deus te ama, mas ele não aceita o pecado. Ele te perdoa, mas o pecado tem consequência. Porque ele é justo. Ele te ama, ele te perdoa, mas a consequência temos que pagar. O castigo temos que aceitar. E muitas das vezes somos o quê? Açoitados. Somos esmiuçados por causa da escolha que fazemos. Preste atenção. Existem coisas que nós fazemos porque queremos, e existem coisas que fazemos porque damos brecha para o inimigo ganhar força. É mentira? É mentira que eu estou falando? Toda escolha errada tem a consequência. Há 30 e poucos anos atrás, eu fiz uma escolha errada na minha vida e paguei caro, fui preso, mas mesmo assim, sendo preso, Jesus me ama, porque do sofrimento renasce a redenção. Ele falou: eu te amo, te perdoo, mas o seu erro você vai pagar por ele. E hoje eu estou aqui, ando de cabeça erguida, porque o preço foi pago. Porque ele levou sobre si todo o castigo, toda iniquidade, todas as transgressões. Ele foi moído por causa de mim e de você. É por isso que estamos aqui. Satanás lá fora só está matando. Mas Deus tem nos guardado. Por isso que você está aqui. Passe o que você está passando, mas não abandona. Porque se você abandonar, a Bíblia diz que a situação vai ficar 7 vezes pior do que a primeira. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Porque se Satanás voltar a encontrar a casa limpa e adornada, ele traz 7 espíritos pior do que o primeiro. A escolha é minha. A escolha é sua. Isso é só a introdução da mensagem. Não vai dar para terminar, não. Mas na próxima oportunidade nós vamos concluir. Eu ia entrar agora na primeira visão do sofrimento do servo. Que é Isaías 53, do 1 ao 3. Quem tem dado crédito? Você pega um panfleto, desce lá no calçadão, ou no Parque Alves. Você dá o panfleto às pessoas, as pessoas pegam com nojo, porque não querem dar crédito. Agora pega um panfleto profano e dá na mão das pessoas. Elas pegam com prazer. E Jesus está perguntando: quem está dando crédito? Tem muita gente que vem na igreja e não dá crédito. Tem muita gente que está envelhecendo na igreja, mas ainda não deu crédito para o verdadeiro evangelho entrar. Talvez eu possa ser a última pregação minha aqui, mas eu vou te falar o que Deus falou comigo na madrugada. Tem muita gente que está envelhecendo na igreja,
Muita gente está dentro da igreja e indo para o inferno. Tem muito cristão que tem medo da morte, porque ainda não tem a convicção da sua salvação. Paulo falou, morrer em Cristo é viver para Cristo. É lucro. Tem 41 anos que eu estou vivo. Quantos livramentos de morte que Deus já me deu. Se Ele me levar hoje, eu vou alegre. Porque eu vivi muito mais do que eu já mereci. Por tudo que eu já pratiquei de errado. E mesmo assim Deus me ama. Eu não sei a sua idade. Talvez você já praticou muitas coisas erradas, mas Deus não se importou o que você fez, porque Ele te ama. É por isso que hoje Ele está te dando a oportunidade de mudar. Porque amanhã pode ser tarde. A rejeição dos servos pelo homem. É o que eu estou falando. Se você sair para evangelizar, as pessoas correm. Passa com a Bíblia assim, ó, na mão. Se vir pessoas lá, ele atravessa a rua, desviando. Por que as pessoas estão desviando? O evangelho bonito, que está sendo pregado sobre o altar. E muitas pessoas ainda vai e falam que é revelação de Deus. A revelação maior para mim, para você, é a palavra. Se você está indo em outra igreja, caçando profeta, cuidado. Tem muito profeta de chifre. Muito profeta de chifre. A maior profecia está na sua mão. A Bíblia exorta, consola, edifica. Porque Jesus falou, eu sou o caminho. A verdade está na sua mão. A verdade, o caminho, a direção. Aí chega aqui, você ouve, ó, vai vir o ciclano lá do outro lado do continente. Ele sabe até o seu CPF. Ah, irmão. Para até avião lá. Ei, quem te conhece, cada parte do seu corpo, do seu íntimo, da sua alma, é o eu sou. O eu sou, o Criador, aquele que te formou, aquele que colocou em ti o DNA da verdade. Só que Satanás está querendo trocar o nosso DNA. Colocando assim, isso aí não tem nada a ver. Pode fazer. Olha lá, o fulano fez e está em cima do altar. Não aconteceu nada com ele. Não aconteceu agora. Mas a minha é a vingança. Está chegando o grande e terrível dia do Senhor. Quem aqui já leu Apocalipse? Quando os anjos dizem assim, ai daqueles que habitam na terra. Se o anjo está gritando, ai, pastor Moisés, que contempla a glória, a presença, a soberania de Deus, está gritando, ai, o que vai ser do ser humano? Você está entendendo? A responsabilidade. E tem gente que está falando, vem para Jesus, que todos os seus problemas sumirão. Irmãos, quando nós aceitamos Jesus, aí que os problemas surgiu mais ainda. Aí você fala, mas irmão, era para resolver. Jesus resolve, irmão. Jesus tem o poder de mudar esse mundo inteiro num estalar de dedo. Mas o Senhor quer que o homem reconheça o sofrimento e o sacrifício que foi feito para mim e você ser livre para escolher. Deus tem o poder de mudar todo mundo, irmão.
Mas Ele quer que eu e você reconhecemos que somos a sua criação e nos rendemos a Ele de coração. Nós adorarmos ao Senhor não por aquilo que Ele nos dá, mas sim por aquilo que Ele já fez. Foi o sacrifício. Padeceu, chicoteado, cuspido, maltratado, rejeitado, crucificado, debochado, humilhado. Mas ele olhou para o Pai e falou: Pai, está consumado. Valeu a pena, que ainda existe uma multidão que vai sair do sofrimento para a grande redenção. E essa grande parte inclui eu e você. E você que vai ouvir, se abrir o coração, você vai fazer parte da redenção. Eu não vejo a hora do eu sou se colocar de pé no trono e dar ordem aos anjos para soar as trombetas, o céu se abrir e eu ser chamado, você ser chamado, nós ser chamados pelo novo nome que Deus nos dará. Mas para ouvir o novo nome, você tem que ter aliança. Para você ouvir um novo nome, você tem que ter compromisso. Para ouvir um novo nome, você tem que ser fiel. Você tem que ter intimidade. Você tem que se relacionar. Você tem que estar próximo. Para você ouvir um novo nome. Jesus falou assim: muitos são chamados. O mundo inteiro vai ser chamado. Porque tem que cumprir a Bíblia. Mesmo aquele que não aceita o Evangelho, ele vai ser chamado. Mas na hora da escolha, Deus vai escolher na ponta do dedo. Ele vai começar a selecionar. Porque são poucos que vão entrar no céu. Mas a oportunidade é para todos. Só que o ser humano não está dando crédito à pregação. Pessoas da sua casa, pessoas da minha casa. Vai para 4 anos que eu faço culto familiar na minha casa. Toda semana são os mesmos irmãos. Tem hora, preste atenção que eu vou te falar. Tem hora que Deus vai falar com você assim: até quando você vai ter dó do ciclano? Como ele fez com Saul. Até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Eu rejeitei. Tem pessoas que Deus já rejeitou há muito tempo. Tem muitos líderes que Deus já rejeitou há muito tempo. Porque está brincando com a noiva do Senhor. Você não pode aceitar qualquer coisa. Você não larga a sua casa à toa. Você vem na igreja para ter uma intimidade, uma experiência e encontrar com Deus. Só que as pessoas estão brincando em cima do altar, fazendo a igreja de bobo, fazendo a igreja de chacota. Deus falou: ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Não aceite qualquer coisa, porque você vale mais do que o universo. Você vale mais do que todas as galáxias que foi criado pelo próprio Deus. Pode juntar todo o dinheiro, pode juntar toda a pedra preciosa, que não vai pagar o que Jesus fez por mim e por você. Porque Ele nos ama. Espera só mais um pouquinho. Existe uma canção que diz assim: vai valer a pena. Vai valer a pena.
quando o céu se abrir, os portões celestiais se abrir, que os anjos virem recepcionar você para te apresentar diante de Deus. A Bíblia diz que Deus vai preparar uma coroa para colocar sobre a sua cabeça e te dar galardões. Ele vai te presentear, Ele vai te honrar por tudo que você suportou, por tudo que você aguentou passar aqui na terra. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim: quando eu chegar lá no céu, quero conhecer Abraão, Moisés, os profetas. Tira isso da sua cabeça. Eles não vê a hora do portão celestial abrir e falar assim: Jonathan, você foi fiel, você foi fiel, você foi servo, redimido no sangue do Cordeiro, você conseguiu vencer tempos difíceis. Irmão, lá atrás eles tinham uns privilégios, eles viam Deus se manifestar. Israel viu Deus se manifestar de várias formas e não deu crédito. Como que você pode crer numa pessoa que você não vê? Hein? Não fica estranho? Você chega para alguém, chega para você e fala assim: como que você pode provar para mim que Jesus está vivo? Hein? Qual vai ser a sua resposta? Hein? Qual vai ser a sua resposta? E elas ficam mais encucadas quando você fala assim: o Espírito de Deus mora dentro de mim. Eu sou o templo, eu sou a casa aonde Ele habita 24 horas, 24 horas, porque a Bíblia vai dizer que quando eu não tiver força, que eu estiver dobrando meu joelho lá na beirada da minha cama, o Espírito Santo vai interceder com gemidos inexprimíveis ao Criador. Falando: Pai, dê vitória para o céu. Dê vitória para o céu. Não tem sido fácil para eles, não tem sido fácil para ela, mas eles não têm desanimado. Aí Deus vem com a solução. Deus vem com a resposta. Deus abre a porta onde não tem. Deus traz de novo a esperança que havia morrido dentro de nós. Talvez você já conversa com um cristão que ele já perdeu a esperança de tudo. Tem pessoas que não têm mais prazer, não têm mais alegria. Irmãos, a Bíblia diz que nós vamos comer o melhor da terra. Preste atenção no que eu vou te dizer. Vou te falar uma coisa profética. Antes do Senhor nos recolher, nós ainda vamos deleitar do melhor desta terra. Porque a Bíblia diz que o ímpio acumula riqueza para o justo. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Assim como Deus tirou Israel do Egito e levou a terra que mana leite e mel, Deus vai dar a mim e a você a oportunidade de desfrutar do melhor dessa terra. Eu, você, a nossa casa, a nossa família. Para aqueles que não acreditam, quando olhar para mim e para você, vai falar assim: verdadeiramente existe um Deus todo-poderoso. Vou encerrar para não ultrapassar o horário. Amém? Espero que Deus tenha falado com você. Na próxima oportunidade nós vamos dar sequência no restante que Deus quer falar comigo e com você. Mas a Bíblia diz que o culto tem que ter ordem e decência. Então nós vamos parar aqui. Eu convido a você a se colocar de pé. Você sabe o que você tem enfrentado. Às vezes é difícil. Tem dias que não dá vontade de você nem levantar da cama.
Tem dias que você olha assim e fala assim, ó, fala para todo mundo que eu não estou aqui. É o dias maus da nossa vida. Todos nós temos dias maus. Se você conversar com o nosso pastor, ele vai falar para você também que ele passa dias maus. Mas ele não desiste. Eu e você não desistimos. Tem hora que a gente vem para a igreja arrastado. Tem hora que você fala assim, eu vou ficar lá, não vou dar crédito para nada. Mas o Espírito Santo vai quebrantando o coração quando você vai vendo. Você já está envolvido. Você sabe o que você tem passado. E Deus muito mais. Deus sabe lá no íntimo da sua alma que às vezes te traz tristeza. Às vezes foi coisas que aconteceu com você lá na sua infância. Mas acarreta agora no presente. Jesus sabe o que você já passou. Tem coisas que você já passou e não contou para ninguém. Tem coisas que você já passou, nem seu pai e sua mãe sabe. Mas o eu sou, sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele te trouxe aqui nesta noite. Para juntos aqui, sairmos daqui abençoados. Para eu e você sair daqui nesta noite sentindo o desejo de voltar. Para Deus continuar falando conosco, irmão. Você tem que entender, cada culto que eu e você vimos na igreja, Deus fala conosco de uma forma diferente. Jesus sofreu muito mais do que eu e você tem sofrido. O que a gente passa, não tem nem comparação que Jesus passou, irmão. E você vê tantas pessoas falando assim, nossa, eu pago um alto preço, irmão. O único que conseguiu pagar preço foi Jesus. Você pode fazer propósito. Mas preço, nós como seres humanos, jamais teremos condição de pagar. Porque o único que teve condição foi Jesus. Ele pagou o preço. Eu e você fazemos propósito. Preço quem paga é só Jesus. E você vê muita gente. E na mídia, na rede social, eu pago um preço alto. Paga? Será que tem capacidade de pagar um preço alto? Teve um aí que tentou imitar Jesus. Ficar 40 dias, 40 noites sem comer. Vai ver agora o que ele virou. Preço quem paga é só Jesus. E o preço já foi pago. Quando ele deu o último suspiro na cruz, que ele olhou para o céu e falou, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Está consumado. O preço já foi pago. Eu e você não precisamos pagar preço nenhum, porque o preço já foi pago. Cabe a mim e a você orar e confiar, porque todas as vitórias que Deus relatou para mim e para você, desde quando nascemos, na hora dele, vai cumprir. Só que tem hora que eu e você queremos acelerar o processo. Deus não precisa da mão de ninguém, porque Ele tem um universo na sua mão. E você mais ousado, quando Deus levanta a mão, pastor Moisés, Ele vê o nome seu na palma da mão direita dele. E para te incentivar mais, Ele fala, eu te tomo pela tua mão direita. E te digo, levanta. Deus está mandando você levantar. Não é hora de você parar. Sai da caverna. Deus falou assim, Josué, levanta, rapaz. Por que você está parado? Moisés morreu, Moisés acabou, filho. Levanta, porque através de ti eu vou fazer Israel vitorioso. Se nós servimos a Jesus, já passamos tantos momentos difíceis. Imagina eu e você sem Jesus.
Amém? Se com Jesus nós já enfrentamos vento, e sem Jesus? Fecha os teus olhos.